Boa noite, pessoal. Meu nome é Luan de Paula, eu vou estar sendo o chair dessa rodada. Obrigado por estarem todos participando do campeonato. Para dar início ao debate da moção, essa casa se opõe à industrialização da produção do conhecimento científico. Eu gostaria de conhecer a nossa primeira-ministra. Oi, pessoal, boa noite. Tá dando para ouvir? Deixa eu abrir o chat. Beleza, beleza. Ok, eu vou começar então em 3. Ai, que saudade. Mas em 3, 2, 1. Mesa adjudicadora. Esse debate não é socialismo versus capitalismo, até porque Estados socialistas têm ótimas indústrias. Mas a lógica que a gente tem que entender é o que significa industrialização e qual é esse viés tão problemático para o conhecimento científico, eu falo método científico. A lógica da industrialização é que ela consegue permitir, já entregando aqui com o lado bom das oposições, reprodutibilidade, acessibilidade. Eu pego aquele conhecimento e consigo destrinchar para a população. Eu reconheço isso, oposições. Vocês têm isso do lado de vocês. Agora, quando eu falo industrialização, é que aquela descoberta, aquele produto decorrente desse conhecimento científico que existe para ambas as bancadas, ele vai subservir uma lógica de que ele vai ser consumido. E aí, o ponto que vocês perdem. O que é que ocorre? É um debate análogo a uma lógica, por exemplo, do Oppenheimer. Eu tive aquela descoberta, só que agora ela subverte outro viés que não científico. No caso de vocês, um industrial. E quais são os ônus que a oposição tem que lidar dentro desse debate? Vocês precisam me provar por que essa alta reprodutibilidade e esse consumo tem garantias para ter qualidade, tem garantias para ser sustentável e tem garantias para fazer o mundo melhor, ou então, minimamente, o conhecimento científico ser muito mais apurado, ou ele conseguir se desenvolver melhor. Esses são os ônus que vocês vão ter que responder dentro desse debate. E qual o problema que a oposição vai enfrentar aqui dentro dessa perspectiva? É que essa lógica de alta reprodutibilidade e de conseguir industrializar esse conhecimento, ela gera, ponto 1, narrativas adoecedoras para a população. Por quê? O conhecimento científico, per si, ele se torna obsoleto. Ele vai ser superado em ambos os cenários, vamos ser razoáveis. Sempre tem algo novo a ser descoberto. A lógica é que no cenário de vocês vão imprimir para a população uma constante necessidade de comprar o que é novo, porque o conhecimento científico naturalmente se renova. E aí que é o ponto problemático. A gente não tem um mecanismo de controle efetivo dentro de uma lógica industrial de que, o consumo é consciente e de que, dois, a gente consegue ser sustentável com isso. O melhor caso, mesa, das oposições é, por exemplo, as tecnologias e as energias verdes. De fato, a alta industriabilidade e replicabilidade delas as tornaram mais acessíveis. Mas o problema é que sempre tem algo novo a ser perseguido e você tem que lidar com o lixo da passada e você tem que lidar ainda com essa narrativa, com essa lógica cultural inerente à comercialização, de que eu preciso de algo novo. E isso é adoecedor dentro de uma sociedade, porque você nunca vai estar satisfeito com aquilo que você tem de produto. A lógica industrial, para alcançar muitas pessoas, é para subsistir, porque a lógica industrial, mesa, ela subsiste pelo lucro. Se eu tenho uma indústria, eu preciso que ela se sustente, eu preciso que esse produto científico, ele tenha um lucro per si. Para isso, quando eu tenho um novo advento, eu preciso necessariamente que as pessoas comprem. Eu preciso necessariamente que as pessoas estejam ali consumindo para essa lógica ser sustentável. No cenário de vocês, para que eu continue com essa descoberta, como é que eu vou manter a indústria se as pessoas não estão comprando desenfreadamente? Vocês vão falar que existe consumo consciente, é o consumo consciente que realmente está freando todo o lixo ao longo desses anos. Entenda, é um método, é um mecanismo que, de fato, eu concedo que ele existe. Mas ele é eficiente? Não é eficiente quando eu vou analisar o nosso cenário. Ponto 1. Além dessa lógica adoecedora, para além propriamente de contaminar uma sociedade que constantemente vai buscar essa modificação, mas mais do que buscar a modificação, consumir a modificação, ela ainda cria exatamente essa quantidade de resíduo, porque você fez isso em larga escala. Se você vai falar que o seu impacto é acessibilidade, lide com o fato de que milhões de pessoas compraram aquele produto, de que milhares de pessoas compraram aquela lógica.
E essa lógica da acessibilidade, ela gera tanto esse lixo, quanto ela gera esse adoecimento cultural. Mas antes de eu continuar, quem levantou aí pro POI? Júlia, lide com o fato de que a sociedade ela sempre está criando problemas. O conhecimento científico não somente serve para o consumo, mas também para a resolução de problemas que surgem com a sociedade. Quer responder, Júlia? Brincadeira, é Bia, mulher. Então, continuando. No meu cenário, eu concedo para ti que, de fato, o conhecimento ele vai ser obsoleto e ele vai ser superado. A questão é que eu não lido com o teu ônus. O teu ônus é muito grande. Tu tem que lidar com uma capacidade de planeta preservar uma escala de consumo que é inerente à necessidade da indústria. Veja bem, Mesa, o preço para uma indústria se manter e manter essa constante descoberta e manter essa constante crescimento e alcance desse conhecimento científico é muito caro. São narrativas adoecedoras culturalmente para uma população, e dois, no impacto mais material. Eu estou falando de lixo, eu estou falando de coisa que sobra. Mas é uma moção de contrafactual, né? Vamos fazer a contrafactual. O meu cenário, eu não quero propor um socialismo, falei lá bem no começo do meu discurso, e também não estou dizendo que o conhecimento vai ser uma masturbação intelectual cheia de divagações. Não, realmente no meu cenário, eu compro o ônus, que ele não tem tanta replicabilidade, não tem tanta acessibilidade, mas quando eu me livro desse ônus, eu permito uma ciência que compete com ela mesma. E é isso que faz a gente ganhar dentro desse debate. Sabe por quê? Porque a ciência, nos nossos dois cenários, elas vão competir entre si. Pessoa do POI, que eu esqueci, desculpa. Mas no seu cenário, os homens são tão piores porque eu tenho que lidar com lixo, eu tenho que lidar com essa capacidade de reprodutibilidade, que, inclusive, reprodutibilidade e acessibilidade não é sinônimo de qualidade, enquanto no meu cenário, ok, não vai ser tanta gente que tem alcance às tecnologias, ao conhecimento científico, mas no seu maior grau de sofisticação, concedo isso, mas no meu cenário, eu consigo minimamente permitir que a ciência se desenvolva competindo com ela mesma. No seu cenário, ela compete consigo, mas ela gera muito lixo, ela gera sofrimento para a população. Enquanto dentro do meu cenário, ok, eu não tenho essa escalabilidade de, meu Deus, qual é o produto novo, mas minimamente eu consigo ter uma ciência que ainda se desenvolve porque ela vai competir. Uma pessoa na Ásia descobriu uma coisa, uma pessoa na América Latina descobriu outra, porque minimamente, assim, vamos ser razoáveis. Dentro aqui do debate, todo mundo ainda tem coisa para descobrir no mundo, todo conhecimento científico ainda está aí para ser disputado. Eu consigo minimamente permitir uma criticidade maior, porque eu não preciso me preocupar com essa reprodutibilidade. E digo mais, dentro do meu cenário, eu consigo ainda ampliar esse conhecimento científico, porque eu não estou mais preocupado em testar a embalagem, eu não estou mais preocupado necessariamente em larga escala, né? Obviamente, dadas as suas proporções aqui no debate. Eu não estou preocupado em competir comercialmente quantas pessoas compram. Mesa, a lógica da industrialização, para se manter, eu preciso de consumo, eu preciso de custo que vai manter isso em larga escala. E larga escala, Mesa, gera tanto lixo quanto cultura de adoecimento, porque eu preciso imprimir para as pessoas continuarem sustentando a minha indústria, continuarem sustentando. No meu cenário, eu ainda consigo promover essa mudança e essa criticidade do conhecimento científico que eu tenho hoje em dia, porque a fonte do conhecimento científico, além do próprio método científico ser completamente feito para ser criticado e ainda reproduzido em outros espaços, que isso é algo inerente do conhecimento científico, mas 8 minutos? Já foi? Ah, pois tá bom, então. Obrigada. É isso aí. Obrigado, deputado. Gostaria agora de conhecer a líder da oposição. Oi, gente, boa noite, queridos. Eu vou marcar o meu tempo. Só um instantinho para abrir aqui o debate aqui. Feliz de estar aqui com vocês. E para iniciar meu discurso, vou começar ele em 3, 2, 1 e... Mesmo o primeiro governo, ele ignora completamente como é que realmente funciona a produção científica de forma industrial. O contexto, né, em que a gente vive, né, em que a industrialização ela acabou alcançando todos os lados da nossa vida, lados das nossas vidas. E o conhecimento científico não ficou de fora disso. A industrialização, né, aplicada à produção do conhecimento científico, se dá por um fenômeno que
tornou a geração do conhecimento algo que seja industrial, obviamente, né? Ou seja, o que isso significa, né? Elaboração em larga escala desse conhecimento, ou seja, a universidade, elas produzem isso por um fator industrial, de que tem que ter quantidade de artigos, enfim, trabalhos sendo feitos para realmente conseguir suprir essa necessidade que vem a partir do capital, é verdade, e de forma proposital, mas principalmente voltada para fins específicos, né? Sejam esses fins voltados para a indústria de outros lados, como, sei lá, bélica, ou farmacêutica, ou medicina, e também para realmente, de forma científica, realmente de cumprir o papel do conhecimento científico, né? O conhecimento científico, de forma geral, ele serve para algumas coisas, né? Como, por exemplo, pesquisar sobre problemas que são gerados com o decorrer da sociedade, a criação, né, de novas formas dinâmicas de poder e etc. Forma de se relacionar mesmo com a sociedade, entender tudo isso, mas mais do que isso, resolver esses problemas que surgem a partir dessa sociedade, tá? E aí que eu entro no nosso contexto, e para a gente poder, o contexto anterior dessa industrialização, para então falar do porquê que isso é bom. O contexto anterior dessa industrialização, ele tinha um problema muito específico. O conhecimento científico, ele era muito restrito a áreas muito restritas da sociedade. Áreas essas que eram voltadas, sei lá, a monastérios, a universidades muito renomadas, em que somente esse grupo muito específico de especialistas em que tinham essa confiança de poder realizar isso, realmente produziam esse conhecimento científico. Esse conhecimento ele era reservado a esses grupos muito restritos de pessoas, né, que tinham esse privilégio de poder dedicar as suas vidas a isso. Com o advento do capitalismo, né, e a industrialização desse conhecimento científico, o que gerou com isso? Essa industrialização, obviamente, ampliou essa forma de lidar com a produção do conhecimento científico, tá? Não era somente entender alguns problemas que esse grupo específico de pessoas queria ver, enxergar e resolver, mas o que a sociedade, de forma geral, queria entender e resolver. Perceba a mudança aqui de cenário, Luísa. E aí que eu entro nas três razões pelas quais a gente não se opõe a isso. Qualquer pessoa agora dentro desse cenário em que há industrialização, qualquer pessoa não, mas qualquer pessoa que esteja uma universidade, que esteja ali no papel de ser um estudante universitário, agora pode ser cientista e deve fazer isso, tá? Para cumprir realmente esse papel industrial que foi imposto, enfim, dentro das universidades de todo mundo. Mas aí que gera uma coisa positiva, na verdade, com isso, tá? Apesar de haver esse problema realmente de que qualidade não necessariamente, ou de quantidade não necessariamente gera em qualidade, a gente gera aqui uma maior oportunidade de pessoas outsiders desses grupos que antes eram muito restritos de pessoas, de conhecimentos específicos, de linhagem de pessoas que dedicaram a vida a estudar algum determinado problema da sociedade. A gente gera mais oportunidades para que pessoas que sejam outsiders entrem dentro dessas lógicas e, mais do que isso, subvertam vieses e apliquem visões sobre problemas aplicados à realidade. O que eu quero dizer com isso mesmo? Aqui, o conhecimento científico, a gente tem que levar em consideração que não é somente de produzir produtos, mas também olhares sobre a sociedade, sabe? A sociologia é uma ciência, a história é uma ciência, a filosofia é uma ciência. A filosofia não é uma ciência, mas, enfim, o direito é uma ciência. E aqui a gente tem que enxergar que essas ciências, elas precisam de vieses diferentes para poderem operar, mas não somente elas, como também ciências voltadas para farmácia, construção civil, sei lá, medicina. Elas precisam desses vieses que sejam diferentes para que a gente consiga resolver problemas diferentes. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Por exemplo, na medicina. Na medicina, né, quando antigamente o conhecimento científico era muito reservado, sei lá, a homens brancos, um pouco era estudado sobre o sistema reprodutivo feminino. A partir do momento que a gente industrializa isso, mais pessoas conseguem ver problemas diferentes para resolver, não somente os problemas relacionados aos homens, a gente consegue resolver, buscar soluções para mais problemas que não eram vistos por esse grupo seleto de pessoas que era muito restrito. Aqui a gente gera, então, né, com da ampliação de quem pode ser cientista, essa diversidade de perspectivas que gera realmente essa diversidade de soluções de problemas que são importantes para a melhoria realmente da sociedade e de solução de problemas que são importantes para a sociedade. E aqui a gente entra na segunda questão que vem decorrida a partir disso, né? Quantidade, né, ainda que não seja qualidade, gera oportunidades diversas de soluções de problemas diversos.
Aqui, né, por a gente ter esse atrativo relacionado realmente ao interesse do capital de resolver problemas para poder vender, não só produtos, mas realmente coisas que sejam úteis para a sociedade, né, como medicamentos, materiais para serem usados em, sei lá, em objetos diferentes, isso tudo serve para realmente aumentar a qualidade de vida das pessoas e realmente trazer coisas que sejam importantes de forma geral para o desenvolvimento da sociedade, tá? Então, essa quantidade, né, de pessoas que podem operar nisso gera essa oportunidade maior de realmente poder, a partir desse capital, desse interesse desse capital, que antes não havia tanto, tá? Porque a indústria necessariamente vem com o interesse do capital, porque a partir da industrialização o capital vê aquilo como algo passível de ser utilizado para, enfim, gerar mais capital e, portanto, resolver mais problemas, né, das pessoas. A gente consegue realmente gerar toda essa cadeia de realmente melhoria da vida das pessoas de forma geral. Então, e dentro desse cenário, né, o impacto disso é que a gente não se opõe porque essa basicamente é a única solução viável para realmente tornar os problemas da sociedade cada vez mais solúveis, nossa, mais resolvíveis e que realmente sejam úteis dentro da sociedade, que as pessoas realmente possam, enfim, ter seus problemas vistos e resolvidos por perspectivas que sejam diferentes e que só é possível a partir da industrialização, já que precisa desse grande número de pessoas tentando resolver vários problemas que são gerados pela sociedade capitalista. A gente entende que tem esse ônus da quantidade, conhecimento inútil, sei lá, mas pelo menos a gente tem essa ampliação de vieses que podem resolver problemas que são importantes para as pessoas, tá? Alguns vão ser inúteis, é verdade, mas eu prefiro que tenham várias resoluções para problemas específicos do que soluções para problemas muito específicos que pessoas muito específicas elegeram como fossem problemas importantes. E é por isso que eu tenho muito orgulho em me opor e encerrar meu discurso. Obrigado, deputado. Gostaria agora de reconhecer a adjunta do governo. Oi, gente. Só vou chamar. Vai embora essa folha, né? Eu vou. Aqui perto. Muito feliz de estar aqui com a minha best, minha irmã. E pode pela mãozinha, por favor, que eu não vou conseguir ver o chat. Sem mais delongas, eu começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, respondendo diretamente à primeira oposição. Primeira oposição, a desigualdade social não vai se resolver com a industrialização do conhecimento. A desigualdade social existe em ambos cenários, e isso, inclusive, é um ônus nosso de governo falar sobre como esse conhecimento científico, se não industrializado, se não em massa, ele continua sendo desigual. O problema é que, mesmo que o nosso conhecimento continue sendo desigual, numa lógica de que nem todas as pessoas vão ter acesso à produção, ou algo do gênero, nem todas vão produzir, é no mundo de vocês que eu pioro um cenário de desigualdade de acesso e produção do conhecimento. Eu compro que a gente pode ter o problema. Mas agora, se o conhecimento científico é industrializado e ele está sob uma lógica finda de consumo, ele se torna um objeto de consumo, tanto o produto, que é esse conhecimento, como quem produz, ele também é dividido por essa lógica de consumo, por classes sociais, por rendas, por qualquer outro tipo de delimitação que tem no sistema capitalista que gera essas divisões. Então, mesmo que eu seja qualquer um possa se tornar pesquisador, qualquer um possa se tornar cientista. O cientista que eu vou ser vai depender muito das condições que eu estou inseridas. Se eu já sou desigual, eu dificilmente consigo ascender para além do que eu já produzo. Eu vou produzir num nível de desigualdade, uma classe C, que vai ter que ser consumido por uma classe C, por duas questões. Tanto eu tenho uma dificuldade estrutural de fazer um conhecimento para além das áreas que eu estou, dentro dessa inserção de produto, como quem vai consumir dificilmente vai ter o conhecimento, o know-how para interpretar e ter uma aplicabilidade. Ter mais acessibilidade ao conhecimento não garante maior compreensão ou melhor garantia de existência, manutenção, ou elementos da criticidade, a melhoria do que ele pode gerar per si. Entendendo isso, primeiro, vou entrar, por que a ciência, a produção científica, ela é intrinsecamente mais sustentável como uma forma de produção? Primeiramente, que a produção científica precisa se afastar de enviesamentos, ideologias e qualquer outras questões. Isso porque ela precisa ser, estudos confiáveis, análises de dados que partam de uma percepção real e não que gerem distorções para atenderem a lógicas maiores. Por exemplo, estudos de impacto ambiental sobre a aplicação de energias eólicas devem ser reais e falar o impacto que vai gerar agora a longo prazo para populações locais, para populações menores que vão ser afetadas, o meio ambiente como um todo, e não serem diminuídos ou palatáveis para atender essa lógica de consumo, que a energia eólica é positiva e por isso eu diminuo meus dados.
Eu preciso também ter um conhecimento que é crítico, uma análise da realidade que se afaste de posicionamentos. Ele abre espaço para a produção crítica e o questionamento na sua forma de aplicação, qualquer motivo ou qualquer questão, pondo, então, o melhor cenário para que ele possa gerar. Saber que a eólica é a melhor e pode gerar danos, abre espaço para que ela seja criticada saber que ela pode ser a melhor ou não, abre espaço para que ela seja criticada. Se eu não estou num viés de ampliação ou reprodução do consumo dela, eu posso falar mal dela sim, eu posso criticar, eu posso apontar motivos pelos quais ela não funciona. Eu garanto conhecimento crítico distante dessa lógica. E 3, o conhecimento crítico per si, ele provoca discussões que geram novos conhecimentos. Não, eu não tenho a resolução de problemas no mundo onde o meu conhecimento é massificado. Eu não tenho a melhor resolutividade dele. Na verdade, o meu conhecimento, ele agora age muito mais numa mania de legitimar outras lógicas de consumo do que de fato questioná-las, criticá-las e buscar soluções. Se o conhecimento é crítico, se ele se afasta dessas lógicas para legitimar qualquer outras linhas de consumo, ele consegue sim gerar tanto o lado para o conhecimento, a oposição real dele, como também a forma de, por questionar, falar por que seria melhor outra via, o que reitera posições opostas que podem trazer melhorias, que podem trazer questionamentos e modelos para a melhor aplicação dele. Então, por mais que os problemas tentem ser mais resolvidos, eles dificilmente vão ser efetivos na sua resolução, porque eles não partem da crítica para análise, eles partem da legitimação de uma lógica de consumo. O que é que acontece? A industrialização tira essas características primordiais que o conhecimento e a produção científica precisam ter. Na verdade, o que ela faz é gerar com que, por meio de uma lógica fina de consumo, a industrialização necessariamente faz com que as narrativas agora da produção científica sirvam para credibilizar essas lógicas de consumo. A industrialização, o capitalismo como um todo, depende de outras coisas que o legitimem para a sua própria existência, que o garantam que eles estão ali por um motivo. Quando eu torno o conhecimento uma via agora de reprodução de uma lógica de consumo, eu faço com que a minha produção científica seja necessariamente a legitimação dessa minha linha. Então, ao invés de eu ter um movimento de análise crítica, de eu ter uma observação, proposição de melhorias, na verdade, eu tenho uma legitimação do que está sendo imposto. Então, ao invés de eu questionar a energia eólica e propor mudanças e melhorias para ela, eu legitimo por meio dos meus estudos. Eu não abro espaço para as melhores, porque, segundo os estudos, elas já são boas o suficientes e não merecem, não têm espaço para melhoria. Eu dificilmente tenho as resoluções de problemas, principalmente os mais complexos, como a desigualdade social e as dificuldades que vêm atreladas a essa. Não é a industrialização que garante a resposta desse problema. Antes disso, eu vou aceitar o código. Vocês trazem a ideia da sustentabilidade, então vocês concordam que a realidade material impõe limites à humanidade, correto? Sim, e é por isso que quanto mais industrial, quanto maior a produção que eu tenho, pior é, porque mais limitando vai se tornando. Então, maior produção é, tipo, resíduos que a gente vai aumentando e pior fica para a gente ter uma maior garantia. E outra, a sustentabilidade é do conhecimento. Se o meu conhecimento é atrelado a uma lógica de consumo, e esse consumo é limitado pela materialização, o conhecimento também passa a ser limitado, porque ele só atende agora a uma legitimação dessas materializações, que se eu continuo legitimando, dificilmente eu abro espaços para melhorias. Além de que o maior acesso não vai garantir maior compreensão dele per si. Tanto por meio de que, quem já está numa situação de desigual, que não tem acesso à produção científica, não tem acesso a esse conhecimento per si, dificilmente muda se esse conhecimento só é massificado e chegado até ela. Esse conhecimento até pode ser mais palatável ou mais simples, mas ele não é o conhecimento que garante a melhoria ou mudança, não é um conhecimento crítico. E se torna muito mais uma diminuição do valor do conhecimento prestado, como também eu não garanto mecanismos de acessibilidade dessa população que já tem desigualdades, de compreender o que está sendo posto. Mesmo que eu tenha isso no cenário de categorização, eu ainda dificilmente tenho a garantia de que esse conhecimento vai gerar um cenário produtivo positivamente de sustentabilidade, garantia de meio ambiente. Na verdade, eu caio para a lógica de adoecimento da população. Se eu não entendo um conhecimento científico repassado, eu tendo tanto a mistificá-lo como algo incompreensível, assustado, demonizado, como eu tendo a ter uma perspectiva super crível dele, algo implacável, imudável, o que dificulta ainda mais o viés crítico. Porque mesmo que mude essa perspectiva, o meu espaço de conhecimento dificilmente tem espaço para criticar aquilo que já está concebido socialmente. E é isso, gente, acabei.
Obrigado, deputado. Eu gostaria agora de conhecer a adjunta de oposição. Oi, gente, boa noite. Enfim, feliz de estar aqui debatendo com vocês hoje. Pós, preferencialmente de casas baixas, preferencialmente levantando a mãozinha que eu não vou olhar o chat. E, enfim, dito isso, estarei iniciando o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mas eu vou mostrar para você agora como primeira oposição leva esse debate. Antes de mais nada, através do meu discurso, eu vou mostrar para você que é apenas um mundo de primeira oposição que nós temos realmente um retorno efetivo de melhorias científicas para a sociedade. Não só temos um melhor retorno desse conhecimento, porque sim, Mesa, o conhecimento científico ele não tem um fim em si mesmo, ele visa, assim, em última análise, um retorno prático e fático para a sociedade, e mais do que isso, Mesa, é apenas através dos pontos que Cecília trouxe anteriormente, seja dessa quebra de paradigma e da democratização do conhecimento científico, seja no maior número de contribuintes para o conhecimento científico per si, que nós temos, de fato, um ganho significativo e não excludente, ao contrário do caso de primeiro governo. Mas antes de mais nada, vamos lá. Mesa, perceba que necessariamente o primeiro governo eles erram algumas coisas na leitura da moção. Primeiro, do que é o conhecimento científico per si e do que seria essa lógica de industrialização, que apesar do que Cecília já falou, aparentemente não ficou claro. Gente, vamos lá. Industrialização, a gente está falando aqui não necessariamente da construção de uma grande indústria caricata da ciência per si, mas a gente está falando da industrialização, da massificação e maximização da forma como esse conhecimento não só chega à população, mas como ele é necessariamente produzido, aqui entrando o caso da Cecília. Mesa, perceba que a partir do momento que a gente expande os caminhos pelos quais o conhecimento científico pode ser produzido e torna, assim, mais fácil que ele seja produzido per si, a gente não está falando necessariamente, e aqui não foi em nenhum momento, vamos dizer assim, interesse de primeira oposição demonstrar como essa lógica necessariamente romperia ou quebraria com toda e qualquer desigualdade social. Esse não é o nosso caso e primeiro governo passa longe em acusar a gente de tentar resolver esse problema. Perceba que o nosso interesse é necessariamente provar como a industrialização do conhecimento científico per si, ela não só traz uma maior valorização, ela não só tem um maior potencial de valorização do conhecimento científico, como ela necessariamente traz maiores retornos. E como é que essa maior valorização acontece? Perceba mesmo que o seguinte, partindo do mundo médio, do mundo que não é nenhum extremo socialista como capitalista, como foi trazido por primeiro governo, a gente ainda segue num mundo minimamente neoliberal e minimamente capitalista. Nesse mundo, mesmo que a ciência ela não esteja necessariamente enviesada a partir de uma lógica de industrialização, ela ainda, não é um fim em si mesma, e dois, ela ainda está subjugada a uma lógica minimamente, a uma métrica minimamente capitalista. Então, ela ainda joga esse jogo. E perceba mesmo que quando eu falo que a ciência não tem um fim em si mesmo, não só ela não se sustenta por si mesma, como ela necessariamente ela se lança com o objetivo de alcançar algo. Perceba que nesse mundo minimamente capitalista, a ciência ela precisa de recursos, ela precisa de um investimento para se valorizar, para continuar produzindo resultados e para continuar expandindo a sua produção de conhecimento. Perceba que a partir dessa lógica capitalista, necessariamente, e principalmente considerando um cenário de sucateamento da produção científica, perceba que o seguinte, o investidor por trás dessa comunidade, que não deixa de existir, no caso pouco excludente de mundos de governo, ele necessariamente ele sente uma maior retributividade, enfim, palavras, vírgula. Essa industrialização, ela necessariamente traz uma maior sensação de racionalização da produção do conhecimento per si, como de uma maior maximização da produção. E sim, é o que Cecília falou, necessariamente quantidade não é qualidade, mas a partir do momento que a gente tem muitas pessoas produzindo, muitas pessoas tendo um maior acesso a produzir, a gente tem a quebra dessa lógica que apenas um clube específico de pessoas elitizadas vão ter acesso à produção desse conhecimento, a gente tem justamente um ganho para essa lógica de investimento do mundo científico. Por que, Mesa? Porque o capitalismo ele gera no imaginário coletivo como um todo uma valorização do que produz resultado prático, concreto e científico. Perceba que necessariamente, até numa lógica de universidades per si, existe uma valorização muito mais significativa de cursos que necessariamente têm um viés prático, como é o caso da medicina per si, do direito per si, que são ciências e que necessariamente produzem esse viés mais práticos, e ele necessariamente traz esse retorno nessa lógica capitalista de investimentos e nessa, essa existência simbiótica
da comunidade científica e do investidor per si. Perceba que a gente não está tentando mitigar a desigualdade como um todo, apesar de ser um ganho maravilhoso. E a gente não está necessariamente negando que o consumo é ruim, etc, etc. O que a gente está falando é que ao produzir em uma escala minimamente industrial e a partir de uma lógica minimamente industrial, a gente não só está se inserindo melhor na lógica capitalista que necessariamente financia a comunidade científica que não existe no vácuo do tempo e do espaço, mas a gente está necessariamente ampliando a oportunidade de produção científica. Vou aceitar apoio do Matheus. Esther, antes da industrialização, os ganhos da ciência eram vistos como bem coletivo e universalizado. Após a industrialização, eles vieram ganhos de patente e de produção de capitalismo. Tá, enfim, eu não sei se eu entendi direito o seu apoio, mas vou rodar mesmo assim. O que é que eu entendo do que você me falou? Você me falou que o mundo científico, ele joga, pela lógica que eu mesma falei, dentro de um mundo capitalista. E perceba que isso não vai mudar no mundo de governos per si. Porque a partir do momento que necessariamente você tem esse afastamento da lógica industrial, que sim, parcialmente ela é orientada pelo lucro, mas nesse mesmo sentido, toda e qualquer relação dentro de um sistema, de uma sociedade capitalista, que governos não se propõem a romper, também é orientado por esse mesmo viés de lucro de patente. A gente entende que, a partir desse sentido, é pior do que, por exemplo, numa lógica de mundo igualitário, onde tudo seria produzido comunalmente e tudo seria repartido igualmente entre todos, mas a gente também entende que isso tem um viés prático e um ônus de prova de comprovação muito maior. E não necessariamente a gente, nem governos, nem oposições, vamos dizer assim, se dispõem a debater nesse cenário que não é nem um pouco razoável, nem um pouco médio, a partir de uma simples lógica de rompimento da industrialização do conhecimento científico per si. Eu entendo que ao colocar a questão das patentes, etc, sim, você cria um potencial afastamento entre o produto da ciência per si e as pessoas para as quais necessariamente, vamos dizer assim, os lucros da ciência deveriam ser revertidos, que é a sociedade como um todo. Mas perceba também que é o seguinte, a questão de patentes, etc, ela não é exclusiva dos grandes capitalistas per si. Como cientistas e, enfim, grupos universitários que apoiam e vão atrás de avanços científicos, eles também têm esse ônus de patente, eles também vão atrás disso, que é uma mínima questão de reconhecimento. E, de novo, uma mínima forma de você tentar se inserir numa lógica capitalista que é maior do que esse debate se propõe a ser. Perceba que, necessariamente, ela existe em ambos os cenários e, necessariamente, perceba que ela não vai se romper em mundos de governo. Então, o que a gente tem aqui, mesa? Perceba que é só em mundos de oposição que a gente tem uma maximização desse conhecimento, a gente tem uma produção em massa que, necessariamente, alcança mais gente no sentido que tem mais gente produzindo, e a partir do sentido de uma lógica de mercado, de oferta e demanda, a partir do que tem mais gente produzindo, necessariamente, a gente tem uma mínima, pelo menos, potencial de democratização do conhecimento científico, que é bem mais impossível em mundos de governo, não só onde essa comunidade científica se fecha entre si, como, necessariamente, ela é muito fechada no sentido que a contribuição externa acima dela é completamente, enfim, menos viável, etc. E é por isso que eu tenho muito orgulho em me opor. Obrigado, Sofia. Gostaria agora de conhecer a extensão do governo. Já começo. Eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Bom, isso é uma coisa que eu não costumo fazer na minha extensão, que é fazer uma alusão a primeiras bancadas logo no começo do meu discurso. Geralmente eu deixo para o final, mas eu acredito que o debate está um pouco bagunçado. Primeiro, o governo erra nesse debate e falha sobre acreditar que esse debate é sobre ciência ser crítico, não ser crítica dentro do processo de industrialização, como se fosse uma análise sobre narrativas que atingem a psique das pessoas, do quanto elas deveriam consumir com o chancelamento do conhecimento científico. O debate não é sobre isso, tá? O debate é muito mais aproximado com uma definição que foi feita pela Cecília no início do discurso dela, quando ela faz uma comparação de como que a ciência era antigamente. A gente está falando sobre um debate de processo, sobre o meio, sobre a divisão do trabalho científico, de como que ele é organizado. Basicamente, quando a gente está conversando sobre industrialização desse processo, desse conhecimento científico, a gente está falando sobre a gente assumir essas características, essas perspectivas de uma atividade industrial. Então, tem aquela definição que foi feita pela líder de oposição sobre a gente ter uma produção de massa, sobre a gente ter um financiamento que é mais integrado aos interesses do sistema econômico e tudo mais. Isso fez com que a ciência se transformasse necessariamente numa força que fosse muito importante para a indústria no geral. Então, ela assumiu um papel onde, a partir dessa produção, a gente tivesse inovação dentro da indústria, e a partir disso a gente pudesse vender
e fazer com que esse sistema rodasse. Primeiras bancadas, a gente não precisa fazer um contrafactual, isso não é um debate de mundo. A gente pode só se opor porque isso faz muito mal, sem precisar propor um modelo melhor ou como que seria dentro do plano cenário, porque isso é uma moção de se opõe. O POI que o Matheus fez sobre, tipo, essa mudança no modo de produzir ciência, então, tipo, antes você tinha uma ciência que era uma produção artesanal e agora é uma ciência, tipo, industrializada, isso não é de agora, tá? Isso é, tipo, desde, sei lá, a Revolução Industrial, o trabalho científico mudou, e como ele era realizado por indivíduos mudou, e a forma, o lugar onde ele é, ele ser colaborativo, ser massificado, essa linha de produção industrial mudou, e necessariamente o POI que o Matheus fez ali para adjuntar agora sobre a universalidade da ciência, é sobre como que a ciência é vista, e é isso que muda, e é isso que é o nosso caso mais importante do debate. A ciência, antigamente, quando ela não era industrializada, ela era percebida pela sociedade como um bem comum. Então, ela era mais autônoma porque ela necessariamente era vista com uma ideia de ser uma busca livre, uma busca da verdade, um processo de dialética para poder alcançar a razão. As pessoas tinham uma crença de que os resultados da ciência deviam ser compartilhados para qualquer um, para qualquer pessoa que pudesse verificar, criticar, avançar. Os cientistas produziam conhecimento, um conhecimento que apesar de ser restrito, isso a gente consegue, sim, há poucas pessoas que o produziam. Eles eram vistos, os resultados da ciência, os resultados da produção da ciência eram vistos como abertos ao mundo, porque a ciência era esse bem coletivo. Então, se a gente conseguir alguma coisa, a gente conseguiu alguma coisa universal e colaborativa para poder avançar enquanto sociedade. A partir do momento em que a ciência passa a ser industrializada, a gente tem uma perspectiva de que a ciência muda a forma de circular livremente, passa a ser tratado como um recurso muito estratégico para a produção de mercadorias. Então, muda-se também um processo muito anterior ao debate de primeiras bancadas, que é a forma como a ciência é financiada e produzida dentro do mundo, porque agora a gente precisa fazer com que as descobertas, ou seja, tudo que a gente tem de inovação, tudo que a gente tem de resultado, passe a ser propriedade intelectual, patenteado por alguém, porque grandes empresas, países desenvolvidos passaram a acumular, controlar a tecnologia e limitar a difusão disso a partir do momento em que passaram também a financiar e perceber que podiam ter a ciência ali como um promotor do seu próprio lucro. A ciência, ela passou a ser reservada porque, sim, a gente tem isso que foi debatido em primeiras bancadas, de mais pessoas produzindo ciência, mais acessibilidade na lógica de produção, mas a partir do momento em que a gente tem, tipo, essa necessidade de produção de patente, de produção de propriedade intelectual, o acesso, ele é intencionalmente restrito. Então, a gente tem uma perspectiva de primeiras bancadas estarem confundindo o que é o acesso aos resultados da ciência, o que é o acesso à produção da ciência em si. A gente tem menos acesso à produção da ciência porque a gente cria mais disparidade num cenário onde a gente tem essa industrialização, porque a partir do momento em que países de primeiro mundo concentram laboratórios de ponta, concentram pesquisadores qualificados, porque concentram também as grandes empresas e os recursos financeiros para poder fazer com que a gente tenha ali o financiamento de determinadas indústrias, a gente também tem uma disparidade em relação a, tipo, uma divisão clara sobre quais partes do mundo produzem e acessam essa ciência e quais não. Em terceiro mundo, a gente tem por ter pouca infraestrutura, ter poucas empresas que têm capacidade de pagar royalties por essas tecnologias, ficam subordinadas a tipo, essa inovação geradas dentro desses outros centros de industrialização, e é exatamente por conta disso que, a partir desse processo de industrialização, a gente tem mais colonialismo científico, porque o fluxo de conhecimento passa a ser assimétrico a partir do momento em que a ciência passa a ser industrializada e tratada como uma necessidade de produzir para a indústria, e exatamente essa indústria que é distribuída de uma maneira desigual dentro do mundo. Antes de continuar, apoio. Carol, diz com o fato de que, havendo ou não essa industrialização, essa colonização ainda vai existir no seu cenário também, como existia antes. Esse é o seu problema, você está debatendo essa moção como se fosse um aspecto de mundo. Faltou caso refutativo dentro de você para me falar por que os seus ganhos fazem mais bem do que esse mal que eu estou trazendo. Esse tipo de comparativo não existe e o meu vai fazer esse sopesamento. Necessariamente, essa concentração, essa exclusão, para mim, é pior do que a falsa dicotomia de vocês de que vai existir um maior acesso, uma maior capacidade de a gente distribuir esse conhecimento. Exatamente por causa dessa desigualdade em relação a gente desenvolver conhecimento científico diferente em países periféricos, países não periféricos, tipo, a gente tem um atraso tecnológico muito fundamental em algumas regiões, a gente tem uma industrialização que subordina cada vez mais esses interesses de uma ciência que produz cada vez mais para a economia, empresas que investem pesados a pesquisa, especialmente só quando tem expectativa de retorno econômico. Isso acaba fazendo com que a gente tenha inovação tecnológica que é lucrativa. Isso se vê muito dentro do setor da farmácia, por exemplo, em relação ao setor de tecnologia, em detrimento a outras áreas de aplicação que não são imediatas. Então, exatamente por conta disso, a gente tem uma desvalorização maior, por exemplo, depois do processo de industrialização das próprias ciências humanas no geral. Hoje as pessoas veem as ciências humanas como uma área ruim, uma área que não
traz benefício exatamente porque, a partir do momento que a ciência se ajoelha para a economia, se ajoelha para as necessidades de mercado, as áreas que não trazem dinheiro imediato, que não trazem esse lucro a partir de venda, elas são menos, elas perdem a função original da ciência, como a busca pela razão, como a busca pelo conhecimento, e passam a ser vistas como uma ciência improdutiva. Exatamente porque a gente transforma a forma como as pessoas veem ciências também a partir desse processo. Dentro do cenário de vocês, essa concentração fica muito maior porque a gente tem mais emaranhado de patente, e que vai ser, compreendida um pouco melhor pelo meu IP. A gente tem mais práticas que acabam fazendo com que a gente tenha um bloqueio para essa própria difusão científica, tecnológica, uma apropriação desigual dessa ciência no mundo como um todo. E isso traz efeitos sociais e econômicos muito ruins para a economia no geral. Ou seja, a gente tem preços abusivos de farmácia em relação a medicamento, em relação à tecnologia, para quando você vai exportar para outro país, um país de terceiro mundo, a gente tem uma concorrência muito prejudicada, com menos diversidade, menos inovação. O saber passa a ser cercado para o público geral dentro do seu cenário, porque ele é privatizado, e faz sentido ele ser privatizado, porque agora a gente quer vender mais coisa, e, portanto, a gente restringe mais esse saber. Gera essas áreas marginalizadas, que também gera uma pressão punitivista, uma intensificação do trabalho, jornadas irregulares, prazos curtos, imediatos, cobrança para esses pesquisadores que precisam agora produzir mais resultados científicos no geral e resultados que dão lucro. Dito isso, muito orgulho em propor. Obrigado, deputada. Gostaria agora de conhecer a extensão da oposição. Boa noite. Vou tomar só uns segundinhos antes de começar. Tudo bem? Então, eu começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, primeiramente, boa noite. Mas aqui o que eu preciso explicar é que todas as bancadas esqueceram uma coisa fundamental, que foi até perguntada no meu POI. A realidade material impõe limitações à vida humana. Isso porque, como dizem até mesmo os professores Cabral e Carnelucci, as vontades humanas são infinitas. No entanto, os recursos materiais são finitos. E aqui a gente tem que focar justamente na escassez dos recursos, porque essa é uma questão fundamental, não apenas para a industrialização, mas também para a própria ciência, uma vez que a ciência é uma atividade, enquanto atividade demanda recursos próprios para sua perpetuação. Nesse sentido, temos que nos apegar a um realismo e não a um idealismo do mundo ideal, onde os recursos são infinitos. Primeiramente, então, falando dessa escassez de recursos, senhora Mesa, vejam a questão. Quando queremos ter cientistas, esses cientistas já são um capital humano, ou seja, treinamos pessoas para que elas sejam produtivas. Temos que treinar essas pessoas de modo que elas tenham maior eficiência na produção de recursos. Considerando, então, que o próprio recurso humano, pesquisador, já é finito, já precisa ter um aproveitamento desde esse momento. No entanto, a própria atividade da pesquisa, ou seja, a atividade material do pesquisador, que já é um recurso finito, também é uma atividade que demanda recursos. Ou seja, esse pesquisador, ao decidir que tópico tratará, ao decidir no que se aprofundará, estará fazendo uma atividade que vai demandar recursos externos. Ou seja, vai demandar a alimentação do pesquisador, vai demandar dinheiro para a pesquisa, vai demandar relações materiais. E é nessas relações materiais que nós temos que ter em mente que precisamos de um aproveitamento máximo. E é justamente aqui, no aproveitamento máximo, que entra a indústria. Justamente, senhores árbitros, porque a indústria busca a maximização do lucro mesmo. É exatamente isso. E para maximizar o lucro, não basta a gente produzir em grande quantidade. Precisamos produzir de forma a evitar custos, de forma a evitar perdas, evitar desperdícios. E é aqui que é o foco. A ciência ligada à industrialização é uma ciência que evita o desperdício e se impulsiona para a produção de um conhecimento que vai evitar perdas e vai baratear relações como remédios. E aqui continuo. Por que, então, que esses recursos são melhor aproveitados e devem ser melhor aproveitados? Vejam, algumas bancadas chegaram a falar de questões de... segundo o governo, chegou a falar de ciência improdutiva. E, de fato, senhores, é preciso termos em mente aqui, sem idealismos, que existem coisas que não são materialmente produtivas. Enquanto sociedade, com recursos finitos, com pessoas que passam fome, com pessoas que não têm acesso, por exemplo, a medicamentos, aqui nós não temos que nos apegar a idealismo de acreditar que toda ciência é válida. Precisamos de uma ciência para o homem, uma ciência que produz impactos materiais, não impactos
imaginários, impactos ali que você fala, ai, ela é produtiva. Não, ela tem que ser de fato produtiva. E aqui a ciência industrializada tem um viés de produzir justamente impactos materiais, porque ela quer ser vendida, ela quer ser consumida, ela não quer ser mera coisa imaginária, mera coisa que paira no ar. Não, ela quer de fato chegar nas pessoas, porque ela precisa chegar nas pessoas. Porque se ela não chega nas pessoas, ela não cumpre seu próprio propósito. Nesse sentido, pode ir para a primeira bancada. Obrigada. Mas a gente já explicou que essa lógica de supereficiência ela causa mal para a crítica, que é importante para a própria ciência. Um impacto que a gente já provou aqui. Perfeito. O impacto não está provado. Veja, em qualquer sociedade, as pessoas vão ter impactos negativos na pesquisa. Acredito que todo mundo, enquanto universitário, enfrenta isso. E por que não seria pior de forma significativa? Vejam, enquanto o pesquisador estiver doente, se ele fica doente, ele perde produtividade. E não só isso. Com o maior ganho de eficiência, maior ganho de medicamentos, por exemplo, há melhores tratamentos e há melhor condição de vida. Uma vez que se a comida é barateada, porque a industrialização forneceu melhores antibióticos, a pessoa vai ter um melhor lazer em seu tempo livre, já que ela poderá consumir coisas que ela não consumiria da mesma forma, já que uma ciência que não busca ser produtiva não geraria o mesmo barateamento e o mesmo acesso, porque essa é a intenção da ciência industrializada, produzir acesso e ser consumida à população. Nesse sentido, nosso cenário garante ganhos de, por exemplo, melhor alimentação e melhores condições propriamente de viver materialmente, porque ele busca justamente produzir a realidade material de forma melhor. Porque a indústria, e aqui eu tenho que trazer, ela é competitiva, como a própria primeira bancada de governo trouxe. E é nessa competitividade que ela tem que ser melhor do que a outra. Mas isso, apesar de ter algum impacto psicológico, tem impactos benéficos. Uma vez que eu vou querer produzir um filme melhor, vou querer cativar melhores pessoas, vou querer produzir um remédio melhor, vou querer produzir um carro melhor, vou querer acabar com o trânsito, mais incentivo, porque isso é consumo, isso é produtividade. A nossa ciência ela é buscada na produtividade, e a produtividade, enquanto uma vida material, é necessária, ela é um requisito para a vida. Ninguém vive sem comer, ninguém vive sem remédio, ninguém vive de mera produção científica imaterial. A produção científica tem que ser voltada para a materialidade, tem que ser voltada para a indústria, tem que ser voltada para as pessoas. E por que eles são melhores aproveitados? Voltando. E não, isso não necessariamente impacta em, por exemplo, problemas ambientais, porque a indústria também demanda cuidados ambientais, uma vez que agora temos as práticas de ESG, Environmental Social Governance. E vejam, elas são fundamentais porque próprias indústrias podem se fundamentar nelas. Ou seja, existe a própria indústria que é pautada na reciclagem. E ali vai ter um incentivo para maior reciclagem, para vender sua imagem, para vender seu produto, que é um produto que gera benefícios sociais, gera benefícios ambientais. Aqui não podemos ver a indústria como uma mera produção de bonecas na China, de roupas infinitas. Não, existem diversas indústrias. Existe a indústria da reciclagem, que vai ter incentivos, ou seja, qual a melhor forma de reaproveitarmos o PET? Qual a melhor forma de produzirmos papel reciclado? Qual é a melhor forma de não impactarmos o meio ambiente como uma forma de vender nossa imagem, vender nossa ciência e assim, claro, auferir lucro? É aqui que se pauta a industrialização, no melhor aproveitamento dos recursos, no melhor aproveitamento da realidade. Porque não podemos viver a esmo, precisamos nos apegar à materialidade. E a materialidade nos impõe uma limitação, que são os recursos finitos, situação que as outras bancadas se esqueceram de falar. Nesse sentido, reiteramos nosso ponto quanto à escassez, que é a questão fundamental. A ciência demanda recursos e a indústria demanda um melhor aproveitamento dos recursos, de modo que o nosso cenário é o que mais bem correlaciona ambas as necessidades, tanto a produção científica quanto a produção comercial, visto os incentivos. Nesse sentido, termino por aqui, que o meu deu 7 minutos. Eu tenho mais tempo. Deu seu tempo. Obrigado, deputado. perfeito. Gostaria agora de conhecer o IP do governo. Ok. Tá. Isso aqui. Ok. Mesa.
começar meu discurso em 3, 2, 1. Mas eu vou começar completando um pouco das análises que foram feitas pela Carol. Primeiro ponto que é prejudiciado por essa produção industrializada da ciência é as condições de trabalho dos cientistas mesmo. Primeiro, com a necessidade constante de você fazer lucro e construir cada vez mais novas formas de ciência, que na verdade não geram melhorias para a sociedade, apenas barateiam e aceleram a produção, você faz com que agora existam prazos menores, jornadas de trabalho mais excruciantes, diminuição dos investimentos em segurança, porque você tem que sempre aquela lógica do lucro, faz com que agora as jornadas de trabalho dos cientistas acabam ficar mais longas, que eles estão tendo mais esforço, tendo prazos mais estressantes, fazendo que a saúde deles decaia, fazendo que as condições de trabalho fiquem muito piores que no cenário em que aconteceu por causa dessa industrialização da produção de ciência. Agora, esses trabalhadores precisam ser explorados ao máximo, precisam fazer o máximo de produção, não produção que seja benéfica para a sociedade, como uma vai estar para você, e o dois vai estar para você, mas sim produções que são muito pouco úteis para a sociedade, que geram pequenos ganhos de produtividade, que não se traduzem no barateamento dos produtos, nem se traduzem no aumento da acessibilidade dos produtos, como a produção já está para você também. Funcionalmente, eu falo um pouco mais disso já refletindo deles, mas basicamente mesmo, o primeiro ponto que a Carol, um dos primeiros pontos que a Carol traz para você é a ciência faz a produção da ciência como indústria, faz com que a condição de trabalho dos produtores de ciência fique mais deteriorada e a qualidade de vida deles piore. O segundo ponto que aconteceu por causa dessa industrialização da ciência foi que houve um aumento da produção, do estímulo da produção de patentes mesmo. A patente, ela não serve como um estímulo à produção de concorrência, como a produção está para você. Na verdade, as patentes elas servem como um mecanismo de freio da competitividade. Quando eu crio uma patente, agora eu consigo fazer com que durante 10, 15, 20 anos, todo mundo que queira fazer um produto parecido com o meu tenha que pagar royalties da sua produção para mim. Isso acho que existe uma barreira de entrada no mercado. É por isso que quando grandes empresas começam a produzir ciência, elas começam a fazer patente de tudo que elas podem imaginar. Um pequeno ganho de 1% na produção é patenteado. Um pequeno ganho de 1 grama menos de produto é patenteado. Porque qualquer um que tentar competir comigo agora vai ter que pagar royalties para mim. Isso vai fazer com que os meus concorrentes tenham que ou me pagar para produzir, o que vai fazer com que eles tenham os estímulos à produção, ou eles não vão nem tentar entrar nessa barreira de mercado. Por causa dessa barreira de mercado, vai fazer com que aumente a quantidade de monopólios e faz com que toda essa ideia deles de aumento da produtividade e acessibilidade dos produtos se caia por terra. Porque agora, como existe um monopólio das forças produtivas, existe também um monopólio do controle dos preços. É por isso que produtos médicos que você importa, Eduardo, ficam tão caros quando está aqui no Brasil. Por isso que, por exemplo, quando o Lula fez a quebra da lei de patentes e começou a produzir remédios nacionais, os produtos caíram muito mais, porque a patente ela não gera uma competitividade de mercado, ela mata o mercado. E é justamente esse o problema da ciência como uma força produtiva industrial. Quando ela era antes da força de se tornar isso, ela tinha um viés muito mais humanitário, muito mais coletivo. É por isso que quando você vai ver filmes das décadas de 80 e de 70, cientistas eram vistos como pessoas revolucionárias, pessoas que estavam ali salvando a humanidade, pesquisando coisas para acesso da sociedade. Atualmente, a forma como a cultura retrata os cientistas é uma forma muito mais brutal, muito mais triste, muito mais malvada. Sempre que você abre um filme para ver, o vilão do filme é um cientista, é alguém que está produzindo alguma coisa para matar as pessoas, para destruir a natureza, para aumentar seus próprios lucros enquanto as pessoas sofrem. Isso faz com que necessariamente aconteça que a população tenha um viés desses cientistas. Atualmente, a população ela tem muito mais uma desconfiança da ciência, uma oposição à ciência, porque existe um constante reflexo da forma como a ciência é produzida na sociedade e como ela cria impactos na sociedade. Isso faz com que a população como um todo ela se desvincule da ciência como uma coisa valorosa, uma coisa boa, faz com que exista um aumento da desconfiança da ciência do negacionismo. Você vê agora a ciência não como algo que está ali para melhorar a sua qualidade de vida, mas como algo que está ali para explorar você, aumentar a exploração do seu país. Isso também faz com que países subdesenvolvidos fiquem cada vez mais controlados dentro dos seus, por países do capitalismo central. Por exemplo, a lei de patente do Brasil, 80% das patentes do Brasil são feitas por países do capitalismo central. Isso faz com que países fracos como o Brasil, África do Sul, não consigam quebrar barreiras imperialistas e fiquem cada vez mais dominados por esses países grandes, que vêm dos seus países, extraem seus recursos naturais e exploram sua riqueza, exportando a riqueza dos países, dificultando cada vez mais a vida dessas populações. Não são satisfeitos com isso, mesmo. O terceiro ponto que a gente também traz é sobre a relação das ciências humanas e a relação das ciências produtivas. Como ela tem um viés de lucro, de geração de capital, você faz com que ciências humanas que não geram lucro, normalmente elas criticam a ação dessas empresas, sejam desestimuladas. Isso faz com que, por exemplo, ciências sociais, ciências filosóficas, ciências históricas, ciências geográficas sejam desvalorizadas e percam papel, percam valor para a sociedade. Faz com que a população fique menos politizada, menos intelectual, faz com que a população desvalorize mais a produção científica desses países. Então isso faz com que cada vez mais a população se volte contra a ciência, volte contra discursos que sejam mais críticos e faz com que discursos inflacionados e bipartidários fiquem mais fortes, fazendo que aumente ainda mais a
polarização política nos países. Esses são os 3 pontos que eu quero trazer para você, que ficam muito bem provados nesse debate, mas que também são mais importantes casos de posições, agora das outras bancadas. Agora eu vou fazer algumas comparações e refutações só para deixar isso mais claro. Primeira posição, eu falo para você que a ciência serve como um mecanismo de resolução de problemas sociais. Isso era no passado. Hoje em dia ela tem o mecanismo de produção de riquezas, explorar novos mercados a serem consumidos, explorar novas oportunidades de negócio, não produção para a sociedade. É por isso que o Elon Musk está mais preocupado em ir para Marte do que conseguir produzir água água potável para a população, ou então métodos de energia renovável. É por isso que cada vez mais novas formas de capitalismo relevantes para a sociedade, que não geram coisas boas para ninguém, começam a surgir, como as big techs, as fintechs, que começam a surgir no mercado produzindo nada, consumindo nada e fazendo as pessoas gastarem tempo das suas vidas e aumentando o seu capital político. Toda essa produção industrializada que eles tentam pintar para você com boa, ela só faz com que exista maior polarização e controle de grandes setores do mercado em cima de populações, em cima de países periféricos. Eles falam que existe um aumento da produção de conhecimento, mas eu te provei por que não existe aumento de produção de conhecimento de qualidade. Existe aumento de produção de conhecimento relevante para a sociedade, que faz pequenas mudanças sociais que não fazem melhorias significativas na vida da população. Também eu expliquei também como essa valorização da produção que eles falam não acontece. A população, ela vê isso com maus olhos. A valorização que eles fazem é somente para o mercado financeiro, mercado de investimentos. Não existe os ganhos que eles falam de a população ter acesso a conhecimento. Por isso que eles não conseguem passar da gente, porque a gente mostra como eles têm diversos fatores em diversos meios sociais diferentes que são justificáveis para você se opor a essa moção. Então, o único ponto que eles tentam pintar para você como a favor, eles não conseguem nem mecanizar para você. Eles falam simplesmente um salto lógico de que aumentou a quantidade de pessoas que está produzindo, então agora tem mais pessoas tendo acesso. Também não tem, porque a maioria dos empregos que geram ciência são controlados por empresas estrangeiras que ficam lá no exterior. As poucas que vêm para cá normalmente são montadoras, empregos de baixo valor intelectual, que não produzem ciência de fato, apenas pequenos aumentos de produção. O primeiro governo vai falar para você de uma lógica de aumento de consumo. Eles não vão te mostrar nenhum mecanismo para você ter um aumento de consumo entre aumento de consumo e aumento da produção. Eles vão falar simplesmente que o capitalismo faz isso por si só, mas não existe um link lógico entre a produção, aumento de produção científica e aumento do consumo. Na verdade, eles acabam tentando pintar um falso debate para vocês de que esse debate seria um debate de mundos. E por isso eles tentam pintar essa lógica, que aí mudar de mundos fica mais fácil você conseguir passar, quebra as lógicas que eles tentam passar para você. Não existe nenhuma relevância nas coisas que eles fazem para você, com o aumento da produção de lixo ou de consumo, porque não existe um link lógico entre isso e o aumento da produção de patentes. Por isso, muito orgulho em propor. Obrigado, deputado. Agora eu gostaria de reconhecer o IP da oposição. Perfeito. Começo então em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, voltando. Aqui a gente tem que se focar no que é a indústria. A segunda bancada agora acabou de falar em indústria, falou de fintech, falou de big tech. Senhores, aqui a gente está falando de complexo industrial. Complexo industrial necessariamente é uma produção material, uma produção real. Não mera produção abstrata de fintech, de banco aqui, banco lá, Nubank. Não, a indústria é a produção. A indústria não é essas invenções imateriais, essas relações sociais. A indústria é produção. E aqui isso é importante e começo a reforçar. A ciência necessita de recursos, esses são finitos e têm que ser melhor utilizados para o povo. E primeiro eu vou começar pelo segundo governo. Mesa, vejam que o segundo governo traz a questão das patentes, mas eles se esquecem de falar da função primordial da patente. Falam que os grandes países exploram e proíbem o acesso à ciência com as patentes. Só que a patente aqui não está ligada necessariamente a um aspecto industrial. Ela está ligada também a uma proteção do próprio cientista. Porque, vejam, além disso extrapolar a moção, honestamente, porque isso não está ligado à industrialização da ciência, o que a segunda bancada está defendendo é que o cientista, além de não estar num complexo industrializado, além dele estar despendendo recursos mal utilizadamente, ele depois vai perder a patente, porque ele vai produzir a ciência e aí depois não vai ter um direito real sobre essa ciência. Ou seja, uma indústria grande vai poder falar, olha que pesquisa bonita desse cientista aí, sei lá, da UERJ, que ele produziu. Bem, ele não tem uma patente, ele não tem direito sobre ela, logo eu, enquanto indústria melhor, indústria mais sofisticada, porque é isso que a indústria busca ser, vou lá e pego a ciência dele, pego a inovação dele. Por quê? Porque ele não tem patente, ele não tem um direito real sobre aquela produção científica. Então eles estão defendendo, basicamente, tirarmos qualquer proteção das pessoas que produzem a ciência, seja numa indústria ou seja fora da indústria, primeiramente. Além do mais, eles falaram muito de busca pela verdade, processo dialético. Senhores, a busca pela verdade também é interessante dentro de um complexo industrial, porque todo mundo quer se mostrar melhor do que o outro, todo mundo quer se mostrar diferente do outro e se vender melhor do que o outro.
de forma melhor do que falar que você tem a verdade e não o outro. É preciso um processo dialético também. É preciso demonstrar que o método do outro, da outra indústria, está errado. E o seu método é melhor, é mais forte. O processo dialético aqui tem um incentivo da vitória, tem um incentivo da melhor produtividade para que você se venda melhor, para que você produza melhor que o outro. Ou seja, tem um incentivo da própria sobrevivência da atividade industrial. Nesse sentido, tanto por assim, e além mais, eles falam de ciência aberta ao mundo. Senhores, ninguém tem acesso aberto à ciência, seja ela industrializada ou não. Porque, como eu falei, ela tem que ser um direito do pesquisador, tem que ter um direito real agregado a isso, porque não podemos deixar ele desprotegido. Afinal, a ciência requer recursos. Como podemos forçar alguém a gastar esses recursos, gastar seu tempo e depois não ter direito sobre o que produziu? Seria inviável. Passando, então, para a primeira oposição, nós nos diferenciamos justamente porque nos apegamos à materialidade. A primeira oposição fala, abro aspas praticamente, qualquer pessoa vai poder ser um cientista, porque agora vai ter um incentivo, vai ter mais oportunidade. Senhora bancada, não vai ser qualquer um que vai poder ser um cientista, porque para produzir, para pesquisar, precisa de recursos, e os recursos são finitos. Então não é qualquer um, são apenas algumas pessoas, sendo ele um método industrializado ou sendo ele não industrializado. Fato é que não temos dinheiro infinito, não temos comida infinita, não temos tempo infinito. Todos esses recursos são escassos e não podemos, então, conferir que todos serão cientistas. Isso é materialmente impossível, industrializando ou não. Tudo bem, vai ter um maior incentivo financeiro. A indústria vai querer ajudar mais os pesquisadores, porque esses pesquisadores vão estar aliados com as suas ideias. No entanto, isso não significa o que qualquer um, ou que vai ser um aumento muito grande, porque a própria realidade vai impor limitações a essa atividade. E aqui nos diferenciamos primeiramente por focar na materialidade, por saber que a pesquisa em si demanda recursos e mesmo que seja pautada por um processo de industrialização, ela não será absolutamente aberta. Ela continuará restrita dentro de suas realidades materiais. Além do mais, não nos apegamos à pura lógica retributiva do empresário para a consciência, ou seja, de trazer mais investimento, mas também à lógica de que o próprio cientista, entendendo o processo industrial, se apegará à produtividade focada na eficiência, porque agora a lógica da a lógica da empresa se introduz na lógica da ciência. Então não é apenas o capital externo à ciência, mas também o próprio cientista entender que ele precisa ser eficiente, que ele precisa produzir materialmente. Então, não nos pautamos na pura lógica retributiva para trazer mais recursos, mas sim numa lógica de alteração da forma de pensar a ciência, de entender que ela é um processo que precisa ser direcionado e eficiente. Passo então ao primeiro governo. O primeiro governo fez narrativas até mesmo sobre capitalismo, socialismo e trouxe a ideia do adoecimento. E aqui é uma coisa importante falar. Mesa, o adoecimento não é ter acesso ao consumo. O adoecimento não é apenas a realidade competitiva. Sabe qual é o maior adoecimento, Mesa? É não ter um remédio que possa curar sua doença. É não ter comida barata porque não temos antibióticos para tratar o gado. É não ter colheita porque não temos uma ciência que, pautada na indústria, pautada na produtividade, protegeu aquela colheita que vai alimentar a pessoa. Porque todo mundo, Mesa, precisa se alimentar, todo mundo precisa de remédio, todo mundo precisa de realidade material. Então, esse é o maior adoecimento. O adoecimento psicológico, ainda que aconteça, ocorre em ambos os cenários, porque a realidade continua sendo como ela é. Uma realidade onde as pessoas precisam viver, precisam se diferenciar, precisam trabalhar, precisam produzir. No entanto, na nossa realidade, ao menos temos uma ideia de que focaremos em produzir, em construir justamente coisas que reverterão para as pessoas, porque é uma lógica de vender. Eu preciso vender meu produto, eu preciso chegar nas pessoas, eu preciso produzir, porque a indústria é a produção. A indústria não é o imaginário da fintech, a indústria não é o imaginário da big tech. Aqui estamos falando de complexo industrial, e industrial é material, é produção. E com relação à questão do lixo, aqui, como eu trouxe, terão empresas focadas, como já existem, em reciclagem. A pesquisa também avançaria nesse cenário, uma vez que essa é uma indústria à parte, sendo, por exemplo, a indústria ESG, de Social Governance e Environmental, ou seja, de meio ambiente. Isso é uma indústria à parte e não necessariamente precisamos de maior produção. Precisamos de produção mais eficiente, produção mais eficaz. E isso não necessariamente trará mais lixos.
Nesse sentido, reforçamos que aqui precisamos ter o pé no chão, ter a realidade como a nossa pauta, pautados, então, que a realidade impõe limitações, impõe que a sociedade seja mais eficiente, que ela procure produzir de forma eficiente, porque é isso que reverterá na vida das pessoas. Nesse sentido, muito orgulho em não me opor à industrialização da produção do conhecimento científico. Muito obrigado.